Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet Sirup Sanatana Bhattara Ghunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 14, continuação, comentário, Avanuvado, verso 27. Não, Prabhu, é o 15. Vai começar o 15, né? Tá marcado outro. Capítulo 15, verso 1, isso, senhor? Isso, Prabhu. Capítulo 15, verso 1. Sri Bhagavan Uvacha. Urdhva Mulam Adha Shakham Aswatam Prahur Avyayam Chandam Sijasya Parnani Yastam Veda Savedavet. Sri Bhagavan disse: as escrituras descrevem o mundo material como sendo um tipo especial da imperecível árvore Aswata, com raízes que crescem para cima, ramos que se estendem para baixo e com folhas que são os hinos védicos que elogiam o caminho da ação fruitiva. Aquele que conhece essa árvore, conhece a essência dos Vedas. Pavanuvado. Este 15º capítulo descreve como Shri Krishna corta a atadura de alguém preso à existência material. Ele é completamente desapegado disso. A entidade viva é uma parte de Ishvara. Krishna é o único Purusha que se encontra além das entidades falíveis e também infalíveis. Tudo isso é descrito neste capítulo. Foi dito no capítulo anterior: aquele que me adora com Ananya Bhakti, devoção unidirecionada ou exclusiva, transcende as qualidades materiais e se capacita a experimentar o Brahma. Gita 14:26. Transcende. Agora, alguém poderia perguntar: se tu tens uma forma humana, como poderia alguém alcançar a natureza espiritual adorando-te através de Bhakti Yoga?
Bhagavan responde: sou realmente um ser humano, mas, ao mesmo tempo, sou o refúgio supremo e o fundamento do Brahma. Este 15º capítulo começa com uma explicação sobre este ponto. O Gita 14:26 declara que, após transcender aos modos da natureza material, os devotos exclusivos se tornam qualificados para experienciar Brahma. Então surgem as perguntas. Qual, então, a natureza do mundo material constituído pelos gunas, modos? De onde eles foram gerados? Quais são as jivas que transcendem o mundo material através de Bhakti? Qual é o significado específico da palavra Brahma na declaração? Eles se tornam qualificados para experienciar Brahma? Prevendo essas perguntas, Shri Bhagavan usa uma linguagem metafórica para descrever o mundo material, comparando com uma maravilhosa árvore, asva. O primeiro ramo desta árvore é o Senhor Brahma, de 4 cabeças, e a raiz do Mahatata, dotada da semente da natureza material em Satyaloka. É a região mais elevada do universo material. Comparado, para responder isso, Cristo está comparando com a suata é uma figueira de Bengala, que o ramo da árvore, que estendem de cima para baixo. Lá em cima, que é o último planeta onde mora Brahma, é Satyaloka. Senhor Brahma mora. Satyaloka, mais elevado do universo material. A região, o lugar mais elevado onde Brahma mora. Adaha, Significa que os ramos dessa árvore descendem aos planetas, como o céu e a terra, como ilimitados semideuses, Gandharvas, Kinaras, espécies demoníacas como os Asuras, Rakshas, pretas, fantasmas, seres humanos e animais, tais quais vaca, cavalos, pássaros, cisnes, insetos, entidades vivas e móveis. A árvore outorga frutos aos trabalhadores frutivos na forma de religiosidade, desenvolvimento econômico, desfrute sensual e liberação. você vê esses ramos descem, que está explicando o mundo material, como essa figueira. Os ramos lá, o último, que desce lá em cima da árvore é Satyaloka, onde Brahma mora. Descendo os ramos, aí vem vários ramos, aí tem todos os outros planetas até o céu e a terra. Passando pelo céu e a terra, e neles vem todas as entidades vivas que moram nesse sistema planetário, Gandharvas, são tipo cantores celestiais, Kinaras, anjos, asuras, espécies demoníacas, rakshasas, fantasmas, seres humanos, animais, como se fossem esses ramos descendo. E o fruto, o que é o fruto dessa árvore? É fruto da religiosidade mundana, simplesmente por questão social, desenvolvimento econômico, desfrute sensual e liberação. Esse é o fruto dessa árvore. Por tal razão, isso é chamado de Uttama, ou melhor, Adaha. Também significa que, de acordo com a percepção dos devotos, este mundo material não existirá no futuro. Em outras palavras, ele é temporário e sujeito à destruição. Porém, para os não devotos, ele é Avyayam, eterno. Declarações que estabelecem as atividades fruitivas são dadas nos Vedas. Chandasi significa que aqueles que desejam opulência realizarão sacrifício aos deuses do vento, Vayu, por oferecer a ele um bode branco. E aqueles que desejam progenie realizarão sacrifícios aos 11 Indras.
Uma vez que as atividades frutivas fazem com que o mundo material se expanda, eles são como as folhas nas árvores dos Vedas. A árvore parece bonita apenas devido às suas folhas. Aqueles que sabem disso são chamados de conhecedores dos Vedas. É dito no Katha Upanishad 2.3.1. Este mundo material é uma eterna árvore. Suas raízes se estendem para cima e seus galhos para baixo. Prakrashika Vritti. No capítulo anterior, foi explicado que a Jiva se torna qualificada para experimentar o Brahma impessoal, apenas através da devoção a Shri Krishna. Isso acontece porque o próprio Shri Krishna é o único refúgio do Brahma, ou transcendência. Neste presente Porque se alguém deseja liberação impessoal, ele vai ter que ter misericórdia de Krishna, porque Krishna é o fundamento do Brahma. É o fundamento do Brahma. Então, sem a misericórdia de Krishna, ninguém pode alcançar o Brahma. Por isso que os impersonalistas cantam o Mahamantra. Simplesmente para ter misericórdia, mas não para ter devoção para Krishna, para alcançar o Brahma. Porque sem a misericórdia de Krishna, é a melhor forma para alcançar é Mahamantra. Então, por isso que tem muito impersonalista que canta o Mahamantra. Mas é em Krishna que é Krishna que concede essa liberação impessoal também. Neste presente capítulo, a yoga, através da compreensão da pessoa suprema, está sendo explicada para dar informações claras sobre a transcendental forma de Shri Krishna. Shri Krishna, a origem do mundo material, é a verdade suprema. Mas suas partes separadas, as jivas, não lhe conhecem e então rejeitam o serviço a ele. Consequentemente, desde os tempos imemoriais, elas estão presas no ciclo de nascimento e morte, dentro dessa existência material, perambulando pelas variadas espécies de vida e sofrendo os 3 tipos de misérias. Elas são completamente incapazes de se desvencilharem deste ciclo, pois ficam repetidamente apegadas aos frutos das suas ações. é o fruto das ações, é o fruto dessa árvore aqui. Krishna está descrevendo. A árvore parece bonita apenas devido às folhas. O que faz as folhas se expandirem? As atividades fruitivas. Aquelas que a pessoa age desejando o fruto, ou seja, materialista. Essa é a árvore do mundo material. Por isso que é necessário saber o que significa o mundo material. Significa isso. Atividades fruitivas que prende a gente aqui. E a gente fica subindo no topo da árvore, Brahma louco, depois desce, planetas infernais, embaixo da árvore, e assim fica, pegando o fruto da árvore, rodando, perambulando, sem parar. Completamente incapaz de desvencilhar desse ciclo, repetidamente apegado ao fruto das ações. Você vê, se a gente fica apegado ao fruto das ações, significa que a gente fica preso nessa árvore da vida material. Por isso que a primeira coisa que Cristo ensina no Gita é o quê? Niskama Karma Yoga. Fazer as atividades sem desejar os frutos. Porque isso libera a pessoa dessa árvore ou desse mundo material. Não é bate, mas libera. Todo jeito nós vamos ter que fazer alguma atividade aqui, mas é aconselhar, mesmo praticando Bhakti, é aconselhado sem apego, sem desejar o fruto. E se desejar o fruto não é nem Karma Yoga, é só Karma. Atividade materialista, fruitiva, significa totalmente material. Por isso ele deve estar ciente disso. Fazer atividades, tentar para agradar a Deus, primeiro. Ou, no mínimo, não desejar o fruto, entregar o fruto para Deus. Esse é o mínimo para a gente ter uma vida espiritual, o mínimo. Porque se deseja o fruto, é vida material, igual falou aqui. É a árvore que prende a gente aqui. Eu vou fazer uma coisa, estou apegado àquele fruto. Se eu consigo, fico feliz, vou desfrutar daquilo. Se eu não consigo, fico irado, como a gente estava falando aí.
e vou pôr medo nos outros, vou falar que vou fazer sacanagem com os outros, obrigar os outros a fazer o que eu quero. Ou seja, dos dois jeitos prende a gente aqui. Seja o resultado sendo bom ou ruim, os dois vão prender, se a gente tiver apegado ao fruto. Mas se a gente faz para agradar a Deus ou ao mestre, sem desejar o fruto, sem ficar apegado ao fruto, então a paz vem, significa estar livre daquele tipo de energia, ou daquele fruto, significa daquele ciclo de karma. A gente vai começando a liberar dele. Então, a gente pode ver na nossa consciência quão a paz está contínua dentro da gente, quanto ela está contínua. Quando ela quebra, significa que a gente desejou algum fruto, coisa material. Aí quebra essa paz na mente, no coração, e fica tá pegado a alguma coisa. A gente pode ver na nossa vida assim. E aí detectar, e aí trabalhar para manter livre daquele desejo, daquele fruto, daquela ação específica. Do contrário, como pode ter paz na consciência impossível. Então você vê, isso é que, por isso é que Cristo está falando dessa árvore. É necessário compreender isso aqui também. Senão só traz perturbação. Não é que todo mundo precisa ficar sozinho, ou ser monge, ou não ter família, não é isso. É o apego que é o negócio, o apego excessivo. Todo mundo pode ter família. Você vê várias pessoas espiritualistas têm família, têm filho, têm nada. São bastante elevadas espiritualmente. Quanto isso, se alguém for tiver até numa posição de sannyasa ou mestre espiritual, mas tiver apego, então o que que vale aquilo? Zero, nada. Tiver apego pelo fruto. O negócio não é deixar de fazer atividade, mudar de atividade, deixar as coisas, não. É a mentalidade, a consciência que deve ser purificada para não ter apego excessivo. Qualquer um pode viver em qualquer situação e progredir na vida espiritual, não precisa mudar nada. O negócio é ver o caminho interior, a mudança interior que tem que ter. Aí fazendo as atividades sem desejar o fruto e dando ênfase para Bhakti, dá para ir fácil. Se ela for firme, humilde, tolerante, dá para ir fácil. Não vai ser tão difícil assim. Ela vai ver que a paz vai aumentando no dia a dia e as perturbações vão diminuindo. Até chegar que vai sendo cada vez mais constante paz interior. E apego pelos frutos das atividades vai diminuindo. Ela não vai ficar pensando, vou fazer isso, desejo. Não. Vai pensar como que o mestre ou Deus vai ficar feliz ou não. Sendo assim, acabou o desejo por outras coisas. É o preocupado com o que os outros vão falar, como os outros vão reagir. É preocupar com o que Deus vai falar. Aí, fazendo isso, tudo fica pacífico. Que aí não vai importar o outro, igual falou. Na miséria ou na felicidade, na crítica ou no elogio, vai ficar a mesma coisa. Vai afetar negativamente em nada. Então, isso é extremamente importante. Deve refletir nisso, que isso é que faz a gente ficar firme em toda situação da vida, seja o que vier. Não importa o que vier. E se vem uma situação, a gente não está fixo refletindo nisso aqui, igual nesse verso, pode ser que a mente desequilibra, a pessoa até larga tudo. Quantas vezes vê isso? Com a mente ruim, tchau. Tá muito difícil. Vou arrumar meu lado material aqui, que pelo menos eu fico seguro aqui. E aí ela fica embaraçada nessa árvore aqui, do mundo material, presa ali. Rodando sem parar. Às vezes animal, às vezes semideus. Então a gente, se for inteligente, vai trabalhar para sair disso. Se quer ter uma vida pacífica agora e na próxima, né?
e direção para Deus, sair dessa árvore do mundo material. Vamos lá. Neste capítulo, Bhagavan Shri Krishna, por sua misericórdia sem causa, está dando instruções sobre a natureza deste mundo material. Ele faz isso de uma maneira interessante. Seu propósito é trazer as desesperançosas entidades vivas para fora do ciclo do karma e criar neles um sentimento de renúncia ao mundo material. Ele dá o exemplo de uma árvore, asva, para apresentar este tópico de maneira simples. Justo como uma árvore, asva, expande em um enorme tamanho, Ashwata. ashwata, expande em um enorme tamanho, com incontáveis ramos, galhos, folhas, flores e frutos. Da mesma maneira, este mundo material também expande. Seus vários ramos são Rigveda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. E suas folhas são os hinos védicos, que estabelecem o meio para obter os próprios desejos para o imediato desfrute material por realizar atividades espirituais. Dessa maneira, esta árvore da existência material aparece para conceder os frutos do Dharma, do Artha, Kama e Moksha, para as almas condicionadas que estão no cativeiro devido aos resultados de suas ações. Tudo isso ó, é o fruto da árvore do mundo material, da religiosidade mundana, arta, adquisição de riqueza material, kama, desfrute sensorial e moksha, liberação. Tudo isso faz parte ó, do cativeiro dessa árvore do mundo material. Vamos lá. A simples visão dessa árvore causa é tão instantaneamente prazerosa que a alma condicionada não consegue ver que seus frutos são venenosos e então fica encantada. Mas os devotos percebem a natureza venenosa dos seus frutos e dizem que isso só pode ser cortado com a arma da renúncia. O nome dessa árvore Só pode ser cortado com a arma da renúncia. Falou aí? Da renúncia. Por isso que é importante. Vairagya e Vidya. Vairagya é desapego e Vidya é conhecimento das escrituras. Sem essas duas coisas, ninguém pode progredir no caminho da devoção. Realmente, trilhar ele da maneira correta. Foi falado de Chaitanya Mahaprabhu, Vairagya, Vidya, Nidya, Bhakti Yoga. Shikshataha Vishaya Kalu Purusha Purana Sri Krishna Chaitanya Sarira Dhari Kripabdinyastam Aham Prapadye. Verso em Chaitanya Charitamrita. Vairagya, Vidya, Nidya, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é realizado com a ajuda de Vairagya e Vidya. Vairagya é desapego, renúncia e Vidya é conhecimento. Conhecimento de quê? Gita, Bhagavad, Chaitanya Charitamrita. Bhakti Tattva, do processo de Bhakti. Sem isso, ninguém pode progredir. Quem que deu isso? Chaitanya Mahaprabhu. Então, Vairagya e Vidya, igual falou aqui, é essencial para a gente refletir e tentar praticar, principalmente no começo da prática de Bhakti. Conhecer o significado das escrituras para saber onde está andando, o que é certo, o que é errado, o que é Bhakti, o que não é Bhakti. Quem é real devoto ou real praticante, quem é falso devoto ou falso praticante, quem é real guru, quem é falso guru, tudo isso deve saber, ver, entender o que significa, como que vai entrar nesse caminho. E, ao mesmo tempo, desapego dos frutos. Não ficar excessivamente apegado a ninguém, nem mesmo a família. Do contrário, vai ser desfavorável para a prática de Bhakti. A gente deve direcionar o apego maior. Tentar, não vai ser possível muito rápido, mas tentar o máximo possível direcionar o nosso apego para os pés de lótus de Guru Vaishnavas e Bhagavan. Tentar gradualmente direcionar para ele. Como que vai fazer isso? Escutando, recitando o nome, servindo os pés de lótus, lembrando, lendo as escrituras. Isso vai servir igual água
aguando uma trepadeira da devoção, isso é jogar água nessa trepadeira, ela ir crescendo no nosso coração. Todas essas atividades, Shravana, Kirtan, escutar, ouvir, associar, isso tudo vai fazendo isso crescer. E deve ser feito de maneira determinada, porque não vai trocar, não vai mudar isso tão fácil assim. A gente está aqui há milhares de vidas, vários tipos de apego. Então não vai ser. É necessário uma prática firme determinada para ir transformando isso dentro da gente. E se for leve, não vai transformar. Se for de qualquer jeito, também não. Então, vairagya e vidya é importante, igual falou. Como vai cortar isso? Através do desapego. Claro que isso não vai vir rápido. Mas a gente pode ir mudando isso aos poucos, gradualmente. Vamos lá. O nome dessa árvore, acho, significa não existindo no futuro. Aquele que compreende que o mundo material é temporário, conhece os Vedas. Bhagavan refutou claramente a concepção dos Mayavadis, que proclamam que este mundo material é falso, ou um sonho. De fato, este mundo material é uma realidade e também eterno, mas passa por mudanças e periodicamente é aniquilado. Isso é ludicamente estabelecido em todas as declarações das Escrituras e de Srila Bhagavan. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: Ó Arjuna, se você pensa que é melhor seguir as declarações dos Vedas e então se abrigar na vida material, então escute. Este mundo material, que é gerado pelo karma, ações frutivas, é um tipo específico da árvore Ajata. Para aquele que se refugiaram no karma, esta árvore é imperecível e suas raízes crescem para cima. As declarações dos Vedas que estabelecem a ação frutiva são suas folhas, e seus ramos se espalham para baixo. Isso significa que essa árvore dá os resultados das ações das entidades vivas, através de mim, a realidade absoluta suprema. Aqueles que conhecem essa natureza temporária dessa árvore realmente conhecem sua realidade. Por quê? Porque tem escrituras menores dos Vedas que falam que o objetivo da vida é Dharma, outros Artha, outro Kama, outra Moksha. Quem se abriga nisso fica preso nessa árvore do mundo material. Por isso que o Gita, chamado de Gita Upanishad, a essência dos Upanishads, porque o Gita rejeita esses caminhos. Por isso que Vyasadeva não estava satisfeito. Depois que ele escreveu várias coisas relacionadas a Dharma, Artha, Kama, Moksha, ele não ficou satisfeito. Escreveu o Vedanta Sutra, Mahabharata, dentro do Mahabharata também Gita, mas tudo não estava tão realmente claro. Depois ele escreveu o Srimad Bhagavatam e ficou limpo, ficou totalmente claro. Todos esses caminhos que ele deu era praticamente inútil. Era só para trazer de alguma forma as pessoas para ter algum tipo de piedade ou alguma fé, possibilidade de fé futura ainda, mas não dá nenhuma garantia. Pelo contrário, garantia que dá é que elas ficariam ali nessa árvore, mesmo se for piedosa, igual falou, religiosidade mundana, ela só vai ficar nessa árvore. Para eles, essa árvore vai ser eterna, nunca vai acabar, vai ser imperecível. Então, por isso que o Gita, estimado Bhagavata, rejeita esse tipo de escritura que é dado para pessoas bem menos inteligentes e ignorantes. Isso é aqueles que são realmente como animais. Aqueles que querem ser liberados do mundo material e ter devoção, qual a escritura? Gita, Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita. Elas rejeitam esses outros caminhos. Mas tem gente que vai ficar apegado por a declaração florida dos Vedas, que fala sobre essas coisas, e esses vão ficar presos no mundo material. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou, Nadhanam, Nadjanam, Nasundari Kavita,
Não desejo nada do que a declaração florida que existem nos Vedas. Não desejo nada daquilo. Chaitanya Mahaprabhu falou esse verso. Na Kavita Sundari. Aquelas declarações dos Vedas que parecem belas e floridas, eu não desejo nada delas, que são fruitivas. As pessoas ignorantes desejam essas coisas. Religiosidade mundana, riqueza material, desfrute sensorial e liberação. E as pessoas inteligentes desejam o quê? O quinta essência? Prema Bhakti, prema, amor puro por Deus. Isso leva a gente aos pés de lótus de Deus, amor a Ele, nossa forma espiritual manifestar para associar com Ele. E além disso, poder viver em paz e harmonia nesse mundo enquanto não atinge a perfeição, mais rápido que qualquer outro processo. Então, não tem nada melhor. Seja pensando no depois, na fase de perfeição, seja pensando no processo depois da morte, seja pensando no aqui e agora, não existe nada melhor do que Bhakti Yoga. Em qualquer ponto de vista que a gente pensar, não tem nada melhor. É só ver, pode ver alguém praticando yoga, pega alguém que está praticando Bhakti Yoga, vê qual é o avanço espiritual que a pessoa praticando só yoga vai ter em 10 anos e alguém realmente praticando Bhakti Yoga 10 anos. Vai ver qual vai ter mais progresso. Só ver isso. Bhakti Yoga é supremamente gloriosa. O objetivo é o mais elevado. Concede resultados mais rápidos. A pessoa pode ficar em paz mesmo estando nesse mundo material. Mesmo no estado de prática. Mesmo no estado de sadhana, Bhakti. Não precisa nem estar em Bhava Bhakti ou Prema Bhakti. Mesmo na prática, vem resultado. Ela pode ser pacífica nesse mundo. Então, de todos os ângulos, todas essas outras coisas vão deixar só nessa árvore do mundo material miséria. E Bhakti Yoga vai começar a tirar a gente disso, dessa árvore material. E vai fazer a gente ver que ela é material e temporária. Por isso Krishna está falando que é necessário entender a natureza temporária e miserável das atividades frutíferas. Por isso que está comparando isso aqui. Que sem entender isso, a pessoa vai continuar fazendo essas atividades achando que está fazendo muito bem. Ah, eu estou próspero. Eu tenho uma boa família, estou ganhando bastante dinheiro, estou próspero, eu estou muito bem. Ela vai pensar assim se ela não entender essa árvore. Ela esquece que a morte está chegando. Ela vai ter que pagar pelo desfrute que fez aqui, pelos pecados que fez sem adorar a Deus. Esquece isso. Então, isso é a árvore do mundo material. Então, por isso que entender isso é importante. Extremamente importante. Pergunta aí? Prabhu, ele fala que o mundo material, ele é eterno, é realidade e é eterno. Ou seja, ele nunca é Não, aniquilado? no sentido que ele é aniquilado, mas depois ele é recriado, entendeu? Aham. Ou seja, ele fica só em manifesto por um tempo e volta a ser criado. Nesse sentido, ele é eterno. Os ciclos são eternos. Então, os impersonalistas falam que ele é falso. O mundo material é falso. Mas ele não é falso, ele é temporário. No ponto de vista que ele é aniquilado e o nosso corpo também é aniquilado. Mas ele é eterno, do ponto de vista que a alma é eterna e ele também vai ser recriado. Então não é nada falso. Eles falam que é igual um sonho. Eles falam que o mundo material é igual um sonho inexistente de alguma coisa aleatória a tudo que existe nesse mundo, uma coisa que não faz sentido. Fala que o mundo material é isso.
Mas não é isso, ele é temporário só, no sentido de que o corpo é temporário, ele vai ser aniquilado, vai morrer um dia, e é eterno no sentido que ele é cíclico, ele também vai ser recriado. Então não é nada falso. Se a gente fizer karma ruim aqui, a gente vai ter que sofrer. Isso é falso? Como que é falso? Sofrimento é Entendi. falso. Vai ter que sofrer. Então, e eles falam isso, que tudo aqui é ilusório. Então, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. E assim eles falam, navete, não isso, nada, nada. E nem Deus também não existe, então sobra só o nada. Mas esse mundo não é falso. É perigoso pensar assim, até para quem pode ler. Muita gente, na verdade, no Ocidente, vê sem entender nem o personalismo, vê o mundo é falso, então esse negócio de pecado é besteira. Um amigo meu estava falando uns dias para trás, justamente isso. O que é bom e ruim? Porque tem uns vídeos aí que aparecem falando besteira, eles ficam escutando, né? Então, e tem relação também com essa que falou aqui. O mundo é falso. Aí vem o budismo e fala a mesma coisa. Aí tem alguns filósofos que falam é falso. Então, se é falso, quem que criou isso de atividade boa e ruim, de inferno, de celestial? Isso tudo é mentira, eles falam, eles pensam assim. Então, esse negócio de ficar preocupado, fiz pecado, não existe inferno, não. Tudo falso. Tem muita gente que pensa assim. Esse amigo meu estava falando esses dias assim comigo. Hum. Aí, e pode falar para quem pensa assim? Dá para falar muita coisa, né? Cada um pensa de um jeito. Aí, de todo jeito, na hora da morte, a verdade vai aparecer, né? A gente sabe, tem relatos aí e de espíritos e de pessoas que já viveu isso. E também das escrituras para confirmar que existe 14 sistemas planetários, 7 abaixo, 7 acima, de acordo com o que a gente faz aqui. A gente vai para algum deles, então ninguém pode fugir disso, simplesmente fingir que não existe, né? Que não tem uma lei para julgar atividades boas e ruins. Imagina se não tivesse lei nenhuma, todo mundo podia fazer o que quisesse, ia sair matando todo mundo, tava tudo bem. Aí no final todo mundo ia para o mesmo lugar, pro zero ou pro vazio. Que mundo que ia ser isso? Loucura total. Como que Deus ia criar? Aí fala que não existe Deus, ou seja, não existe nada. Essa vem do impersonalismo. Eles falam que o mundo material é como um sonho. Mas o Gita, a Bíblia, os grandes sábios, os devotos que viram a verdade, que eles foram enviados por Deus, as escrituras reveladas, fala que o mundo material é temporário, mas é real. A gente é responsável pelas nossas ações, de acordo com elas, a gente é gratificado depois da morte ou punido depois dela. Então é melhor confiar nos sábios, né, do que em tolo. Uma pessoa inteligente vai confiar nos sábios, que sabe das coisas, né? Não em pessoa mundana que não conseguiu nem. Na verdade, foi frustrada no mundo material, geralmente, que pensa assim, é que pensa dessa maneira. Frustrado no mundo material e o que sobra é o quê? Ah, tudo não existe, isso é bobeira. Serve, parece, não sei, mas parece que psicologicamente serve de um alívio para a própria confusão mental, forçar a pensar dessa maneira. É o que parece. Fala, Carol, fala. Pode falar. Não, eu fiquei confusa aqui, não consegui abrir o microfone. Não, eu lembrei de uma amiga que falou exatamente a mesma coisa. Ela falou, ela teve filho e com esse negócio de ficar ouvindo comentário de budista, etc., ela falou isso, que ela estava meio confusa, porque chegou à conclusão que ela falou assim, para que ter filho, então? Por que as pessoas têm filho, já que esse mundo, a gente é luz,
a gente vai terminar em nada, em luz, em consciência, então para que ter filho? Tudo confuso. Serve também tipo de fuga, né, para as responsabilidades também. Fuga, confusão mental, desespero, a busca de alívio para as próprias falhas, que no fundo sabe que falhou, que está tendo atitude errada, mas para forçar uma espécie de alívio forçado, ela força para acreditar nessas coisas de maneira que ela possa se sentir tranquila depois de forçar isso na própria mente, né? Só que isso só aumenta o sofrimento depois, né? Esse que é o problema. Não vai ajudar em nada. Realmente não vai ajudar em nada. O sofrimento interior aumenta com isso. Lá no fundo, a angústia aumenta. E além disso, depois da morte, pensando assim, o pecado vai ser maior, também vai aumentar. Não só piora. É uma condição caótica, esse tipo de pensamento. Mas não é o que os Brahmavades que respeitam Krishna pensam. Eles pegam algumas partes do impersonalismo e adapta para essa situação no Ocidente, que é mais propensa ao ateísmo e à anarquia. E aí contra, e até psicologicamente fugir de algumas decepções, fracassos da vida, eles pegam esse tipo de filosofia. Você vê, é Nietzsche, né? Nietzsche falava isso também, tem muito na filosofia dele. Descartes alguma coisa. Vê que muito no Ocidente eles pegam algumas partes desse impersonalismo para tipo dar um falso alívio pro próprias más ações, pecados e angústia interior, pra dar um conforto aparente, né? Mas que na verdade só piora a situação. Isso que é bem melhor um cristianismo do que impersonalismo. Muito melhor. Se for real, né? Se não for, esse aí que tem também. Mas se for real com bom entendimento, é melhor do que qualquer impersonalismo que vem para cá. Maioria de yoga ou Vedanta que eles ensinam aí, como se fosse real Vedanta, que na verdade Shankaracharya que eles pegam. Não é? Geralmente é pessoas que não gostam de religião, né? Vão fugindo e arrumam nisso um tipo de conforto ilusório. Tem mais um aqui, dois. Adaschodhvam prasristastasya shakha guna pravridha vishaya pravala adascha mulanyanussantatani karmanubandhini manusyaloke. Pode ler aí, né? Ali, A Carol não vai ler? hoje, As folhas nos ramos desta árvore do mundo material, na forma dos diversos objetos sensoriais, são nutridas pelos três modos da natureza. Seus ramos se espalham até as espécies inferiores de vida, como os seres humanos e animais, e também até as espécies superiores, como a dos semideuses. As raízes desta árvore são os desejos de desfrute sensual. Elas prendem a pessoa no fluxo das ações e reações e se espalham cada vez mais para baixo. Bhavanuvada. Os ramos desta árvore do mundo material se espalham por todos os lugares. Adha significa nas espécies inferiores, como a dos animais. E como é que o Dravá? Urdhava? Urdhva. Significa nas espécies superiores, como a dos semideuses.
assim como uma árvore é nutrida ao dar-lhe água. Esta árvore do mundo material é nutrida pelas diferentes tendências dos modos da natureza. Os objetos sensoriais, tais qual o som, são suas folhas. Alguns acreditam que debaixo das raízes originais desta árvore existe um grande tesouro escondido, assim como uma figueira. Esta árvore também possui ramos e raízes emaranhadas. Apesar da sua origem ser Brahma louca, suas raízes estão na sociedade humana. Tais raízes, sustentadas pelas ações fruitivas, karma, estão em constante crescimento. A entidade viva sofre pelos resultados de suas ações ao receber um corpo em qualquer outra espécie. Então, ao receber um corpo humano, ela se ocupa na ação fruitiva. Você vê, isso é que Krishna está falando, Deus em pessoa. A entidade viva sofre pelos resultados de suas ações ao receber um corpo em qualquer outra espécie. Isso é o que a Escritura fala, o próprio Senhor Supremo nos informa. E a entidade viva deve sofrer pelas ações e depois também receber um corpo em qualquer outra espécie e continuar a miséria no mundo material, fazendo essas atividades fruitivas. Kashika Brit. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: numerosos ramos desta árvore se sustentam no modo da ignorância e se estendem para baixo. Muitos ramos são nutridos pelo modo da paixão e estão situados no meio da árvore, e se estendem para fora. Muitos ramos são sustentados pelo modo da bondade e se estendem para cima. Os prazeres sensuais materiais são os brotos destes ramos. As emaranhadas raízes externas desta árvore, assim como uma figueira, buscam pelo fruto da ação e se estendem para baixo. Então, Cristo está comparando isso aqui, ó, com essa árvore, a sota. Alguns ramos são sustentados pelo modo da bondade, se estende para cima, ou seja, os planetas superiores. Prazeres sensoriais, materiais brotam desses ramos. Emaranhadas raízes externas dessa árvore, assim como figueira, busca pelo fruto da ação e se estende para baixo. Lê mais um. Versos 3 e 4. Narupam asyeha tapto palabhyate nanto nacha dirnacha sampratistha aswatam idansu viruddhamulam asanga sastrena dridhena chitva tatha padam tat parimahkitavyam yasmin gatana nivahtanti bhuya tameva chajam purusham prapadye yata pravritti prasrita purani. Lalita lê mais. Vai lá. A verdadeira forma desta árvore da existência material, como descrita acima, não é perceptível neste mundo, pois seu começo, fim e existência não pode ser determinado aqui. Portanto, após cortar com um afiado machado do intenso desapego, esta árvore da existência material de raízes profundas, é indispensável buscar pelos pés de lótus da pessoa primordial, Shri Bhagavan, que é a raiz desta árvore. Assim que alguém se abriga nele, de quem o ciclo de nascimentos e mortes se expande, a pessoa jamais retorna a este mundo material, com o seguinte profundo sentimento: eu me rendo completamente a esta pessoa primordial. Deve-se abrigar completamente nele.
Bhavanuvada. Neste mundo material, a verdadeira forma swarupa desta árvore, como descrita acima, não pode ser compreendida. Existem diferentes opiniões sobre esta árvore. Isto é real, isto é falso, isto é eterno. Porque esta árvore não tem limite, ela é infinita, e porque não tem começo e sem começo. Ela também não possui suporte. Qual é então a fundação desta árvore? O que é Porque não, isso? porque não tem começo, é sem começo. Ela também não possui suporte. Qual é então a fundação dessa árvore? O que é isso? Vamos lá, uma Uma pessoa. pessoa, uma pessoa que não tem conhecimento da verdade não pode compreender isso. Não importa o que isso pode ser. A pessoa deve cortá-la com a arma do desapego, sabendo que este é o único remédio para sua interminável miséria. A pessoa deve procurar então pela grande riqueza presente em suas raízes. É com este objetivo que Shri Bhagavan está falando este verso que descreve a figueira. Aqui a palavra Ashanga, no verso 3, significa desapego de tudo. Após cortar esta árvore com o machado do desapego, deve-se procurar Brahma, o Senhor Supremo, que é a grande riqueza e a raiz, origem da árvore. Qual é a natureza desta origem? Shri Bhagavan responde: tendo obtido a raiz ou origem, a pessoa jamais regressa a este mundo material temporário. Como alguém deve procurar por esta raiz? Bhagavan responde: a pessoa deve se abrigar na pessoa primordial e adorá-lo com devoção, pois todo o mundo material, que é sem começo, se expande dele. Portanto, é imperativo procurar ele com devoção. Você vê. Indispensável buscar pelos pés de lótus da pessoa primordial, que é a raiz dessa árvore. Para cortar a raiz dessa árvore do mundo material, deve-se refugiar. Cortar significa refugiar nos pés de lótus da raiz, que é a origem de tudo, que é? Quem que é? Oi? Quem que é essa raiz? É Bhagavan. Isso. Dessa maneira, pode cortar essa árvore, refugiando os pés de lótus da origem, a raiz da árvore, Bhagavan Sri Krishna. Alguém se refugia em Bhagavan, usando a árvore do desapego, refugia, aí a árvore pode ser cortada. Só dessa maneira. Ali mora também essa grande riqueza, como se fosse um tesouro debaixo dessa raiz dessa árvore. Então Deus é como esse tesouro. Tendo obtido a raiz, a origem, a pessoa jamais regressa a esse mundo temporário. Então, o que a gente deve fazer? Buscar por essa raiz, cortar ela, através de se render a Deus. Pode ser que não vai ser nessa vida, mas só se buscar isso já é um bom começo. Quantas pessoas estão buscando hoje? Raro. Mas se a gente buscar isso com firmeza, já está excelente já. Pode não cortar nessa vida, mas se buscar, procurar e começar a cavar ali, para achar esse tesouro que é dentro do nosso coração, que está Deus, já é excelente. Com a nossa força e energia, o vento da boa associação e Maha Mantra, escutar as escrituras no processo, já faz a nossa vida tornar isso exitosa. E em breve, isso pode ser cortado. Bom, Giovanni, vai lá para Kashika Rich. Pessoas comuns não podem compreender a realidade dessa árvore da existência material, ou seja, elas são incapazes de determinar seu começo, fim e fundação. Mesmo após ter compreendido a sequência da criação deste mundo material, desde a energia material e manifesta até o falso ego, etc., elas permanecem ignorantes, sem saber que, de fato, é o Senhor Supremo,
que é o verdadeiro refúgio de todos, é o original suporte da natureza material. A aversão da entidade viva por Shri Bhagavan faz com que ela seja iludida pela energia externa, que aprende na existência material, que consiste dos três modos materiais, gunas. Instigado por este guna, ela perambula pelas regiões baixas e altas do mundo material, para finalmente ficar completamente exausta. Apesar de sentir a necessidade de cortar essa árvore da existência material, ela é incapaz de achar suas raízes. Apenas através da força da prática de Bhakti, na associação com as pessoas santas, é que pode se cortar o apego pela morada material. É muito difícil, mas pela força da prática de Bhakti com boa associação, pode-se cortar o apego pela morada material. Só através disso. Com esse entendimento, Uma entidade viva, afortunada, se rende aos pés de lótus da verdade suprema, Deus em pessoa, Shri Hari, e então começa a adorá-lo e a servi-lo. O resultado é que ela se torna livre das garras do mundo material e alcança o eterno serviço a Bhagavan, em sua morada. Isso também é descrito no Srimad Bhagavatam 1, 5, 18. As pessoas inteligentes devem se esforçar apenas pela transcendental felicidade do eu, a qual não pode ser obtida por perambular desde Brahmaloka, nos planetas superiores, até Suttaloka, nos planetas inferiores. Contudo, em relação aos prazeres sensoriais, eles são automaticamente obtidos sem nenhum esforço no devido curso de tempo, em todas as espécies de vida, até mesmo no inferno. Além disso, é dito no Srimad Bhagavatam 11, 237. Isso significa que a Jiva perdeu sua memória desde tempos imemoriais, como consequência de estar reparada do Senhor, Parameshvara. Iludida, ela fica absorta em outros objetos dos sentidos, e por isso ela sente medo ao confundir seu eu com seu corpo. Dessa maneira, as jivas condicionadas são presas por Maya. Portanto, as pessoas eruditas devem se abrigar nos pés de lótus de Shri Guru, e executar devoção exclusiva a Shri Krishna. Ao fazer isso, elas podem transcender a energia ilusória Maya. só através de Bhakti isso pode ser cortado. Pela misericórdia de Guru, associação com quem está buscando esse caminho, é só através disso que isso pode ser cortado, porque pela nossa força é impossível. A gente é fraco. A gente é extremamente fraco para várias coisas. Pela gente, nada é possível. Nenhum progresso, nenhum mínimo progresso em Bhakti a gente pode fazer. Por isso é necessário refugiar nos devotos, depois no mestre espiritual aceitar a iniciação, depois praticar as ordens dos livros e manter boa associação e ir progredindo, porque por a gente é impossível, sozinho impossível. É isso. Através da prática de Bhakti, boa associação e misericórdia de cima, esse impossível se torna possível. A gente pode seguir, né, nesse caminho em direção a cortar essa árvore e atingir os pés de lótus de Bhagavan. Falou aqui, ó. A pessoa inteligente deve se esforçar apenas pela transcendental felicidade do eu, e é alcançada através de servir Deus. Aí vai dar felicidade para a alma. Sem desejar para ele mesmo, para a gente mesmo, se a gente presta serviço para Deus, automaticamente a alma fica feliz, porque a natureza dela é servir. É sentir felicidade servindo Deus, sem desejar para ela. Entregando tudo para ele, tentando o máximo entregar tudo para ele. Automaticamente a alma sendo naturalmente inclinada a isso,
ela fica automaticamente feliz. Isso é o que a gente deve esforçar na vida, né? As outras coisas deve fazer sabendo que elas vão vir de acordo com o karma prévio, não deve ficar apegado ao fruto. E esforçar nesse sentido. Fazendo isso, nossa vida fica exitosa. Ah, quando a morte vier, a gente pode morrer tranquilo, fez a coisa certa. É, vai ter problema. Além de poder viver em paz aqui, mesmo no mundo de hoje, onde cada vez mais perturbação mental, espiritual, psicológica aumenta, a gente pode viver em paz aqui, ser feliz aqui na próxima vida. Tem coisa melhor. E começar a trilhar nesse caminho, próxima vida colocado numa situação favorável para continuar e em breve alcançar esse pé de loja Bhagavan, ver Deus face a face, que é o objetivo de Bhakti, amor puro por Deus. Isso é possível. Alguma coisa aí antes de cantar? Não, Prabhu. É só a gente ler as escrituras, igual a gente está lendo aqui, refletir o significado delas, tentar pôr em prática, recitar o Maha Mantra, manter boa associação, evitar má associação, tentar seguir os princípios regulativos, pelo menos aqueles 5, 4, 5, que o caminho fica fácil, não fica difícil. Se a gente realmente tentar de forma honesta, sincera, o caminho fica fácil. Os obstáculos vai ser ultrapassado. Se vier, passa por cima. Não vai ser capaz de parar ou de atrapalhar. É só fazer isso. Não tem muita dificuldade embaixo, na verdade. A dificuldade vem se a gente não faz isso. Aí sim, a pessoa vai ver que está difícil. Mas porque não fez isso. Se a gente faz isso, o caminho fica fácil. Vamos lá, cantar alto aí, quem puder, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Guru, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gaura Hari Gaura, Hari Gaura. Nitai Haribora, Haribol, Haribo, Haribol, Haribo. Sai Gaura Hari Gaura, Hari Gaura. Nitai Haribora, Haribol, Haribo, Haribo. Haribol. Nitai Gaura Hari Gaura, Hari Gaura, Hari Gaura. Nitai Haribora, Haribol, Haribo. Haribo, Haribol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Vikagridhar Juki Jai Shri Radha Jai. Vinod Vihari Shri Radha Narayana Nath Shri Radha Govinda Ki Jai Jai. Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Vajstota Shata Shishima Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stota Shishima Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai Jai. Jai. Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sujiva Gopalabhata Das Raghunath Sadgoswami Prabhu Ki Jai Jai. Namaste Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai. Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Jai. Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Jai. Jai. श्रीमद् भगवद गीता की जय Jai. श्री Jai. भगवान सिंहदेव की जय Jai. भक्त प्रभार प्रहलाद महाराज की जय Jai. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai. Jai. Those glories about Sevnits की जय Jai. श्री हरि Jai. नाम संकीर्तन की जय Jai. Jai. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribol. Boa Haribol. noite. Obrigado, Boa noite, Prabhu. valeu. Boa noite a Falou. todos.